Oi, galerinha, tudo bom com vocês? Estou com muita saudade, é muito ruim ficar longe da sala de aula, mas nós sabemos que é para o bem-estar de todos esse isolamento social. Mas não podemos deixar de ter as nossas aulas de alguma forma, tá? Então, qualquer dúvida que você tiver referente às aulas, é só mandar lá no fórum Tire Suas Dúvidas ou no chat, que eu estarei disponível no horário das aulas para tirar as dúvidas de vocês, né? Vamos continuar, né? Bom, hoje nós vamos falar sobre os objetos do direito. Quando a gente fala em objetos de direitos, a gente está falando de objeto, de coisas, né? E nós vamos começar falando sobre um bem jurídico. O bem jurídico é todo aquele em que eu posso atribuir um valor, ou seja, ele é suscetível ao valor em dinheiro. O bem jurídico é suscetível ao valor em dinheiro, né? Os bens, eles são valores materiais ou imateriais que servem de objeto a uma relação jurídica. Ou seja, todas as vezes que eu tenho uma relação jurídica, eu tenho um bem envolvido. E o que seria uma relação jurídica? Seria um acordo, uma relação entre pessoas, né? Ou um contrato. Todo contrato tem um objeto envolvido, um bem jurídico envolvido. Tá? Muito bem, só que esses bens, ele tem várias classificações. É claro que existem alguns bens que eles só têm uma única classificação, mas às vezes eu tenho bens que pode haver várias classificações no único bem. E nós vamos ver agora as classificações dos bens. Tá? Vamos começar com os bens móveis e bens imóveis. Bom, bens móveis são todo aquele que eu posso transportar de um lugar para o outro, que ele não perde o seu valor, ele não é destruído. Exemplo de um bem móvel é o celular. O celular eu posso transportá-lo de um lugar para o outro, que ele não vai perder o seu valor. Já os bens imóveis, lembra da aula de português lá do ensino fundamental? Quando eu falo em bens imóveis, eu estou falando, o i na frente de uma palavra quer dizer uma negação, né? Então, toda vez que eu tenho uma negação, né? Se eu tenho bens móveis, bens imóveis são aqueles que eu não posso transportar de um lugar para o outro, que ele perde o seu valor, ele é destruído. Exemplo de um bem imóvel é uma casa, um terreno, que no momento que eu transporto ele de um lugar para o outro, ele perde o seu valor. Próxima classificação são bens fungíveis e bens infungíveis. Os bens fungíveis são todos aqueles em que eu posso substituí-lo, mas desde que ele tenha a mesma qualidade, mesma quantidade e mesma espécie. Como assim? Exemplo: 1 quilo de arroz, tio João, tipo A. Eu posso substituir por outro quilo de arroz, 1 quilo, tio João, tipo A. Observem que esses dois objetos, esses dois bens, eles estão sendo substituídos pela mesma qualidade, mesma quantidade e mesma espécie. Tá? Os bens infungíveis, olha o i aí de novo na frente da palavra, que quer dizer uma negação. Eu não posso substituí-los, nem que ele tenha a mesma qualidade, mesma quantidade e mesma espécie. Tá? Exemplos de bens infungíveis que eu não posso substituir. Uma obra de arte. A obra de arte, ela é única, eu não posso substituí-la de forma nenhuma. O cavalo de corrida. O cavalo de corrida também não pode ser substituído de forma nenhuma, porque ele é único. Né? Então, não esqueça, bens infungíveis não posso substituir
nem que ele tenha a mesma qualidade, mesma quantidade e mesma espécie. Próxima classificação: bens divisíveis e bens indivisíveis. Os bens divisíveis, o nome está falando divisível, eu posso dividi-los. Os bens divisíveis, eu posso dividi-los e ele não é destruído. Eu posso dividi-los que ele continua tendo o seu valor. Exemplo de bens divisíveis: uma caixa de bombom. Eu vou dar um bombom para cada um de vocês virtualmente e ele vai continuar tendo o seu valor, né? Mesma coisa o dinheiro. O dinheiro eu posso dividi-lo que não vai perder o seu valor. Já os bens indivisíveis, olha o i de novo aí na frente da palavra, que quer dizer uma negação. Bens indivisíveis, eu não posso substituí-los, eu não posso dividi-los, porque no momento que eu os divido, ele perde o seu valor, ele deixa de ter o valor, ele é destruído. Exemplo, eu pego um livro e vou dar uma página para cada um de vocês. Que sentido teria o livro com só uma página, né? Então, a partir do momento que eu arranquei uma página do livro para cada um de vocês, ele perdeu o valor. Próxima classificação: bens singulares e bens coletivos. Os bens singulares, por si só, eles são interligados e formam um bem singular, né? O exemplo, um aluno. Um aluno é um bem singular, né? Ou uma ovelha. Uma ovelha quer dizer um bem singular. Agora, se eu pego vários alunos, né, eles formam um bem coletivo, que seria uma classe, ou seja, uma turma. Mesma coisa a ovelha. Se eu pego várias ovelhas, elas formam um rebanho, né? Então, eu tenho um bem coletivo. Então, o bem coletivo são vários bens singulares, eles formam um bem coletivo, né? O bem singular, ele é sozinho, ele por si só, ele se liga, o que está envolvido nele, forma um único bem. Já os bens coletivos são vários bens singulares que formam um bem coletivo. Eu dei o exemplo para vocês do rebanho e da turma da classe. Nós temos também os bens tangíveis e intangíveis. Os bens tangíveis são todos aqueles que eu posso tocá-los. Já os bens intangíveis são aqueles que eu não posso tocá-los. Exemplo de bens intangíveis são marcas e patentes, porque eles têm o seu valor, eles são suscetíveis a um valor em dinheiro, porém eu não posso tocá-los. Agora vamos começar a ver os bens reciprocamente considerados. Vamos começar com os bens principais e bens acessórios. Os bens principais, por si só, ele não precisa de outro bem para existir. Ele sozinho, ele já existe. Exemplo, um automóvel. Um automóvel não precisa de um outro bem para existir, diferente dos bens acessórios. Exemplo, digamos que você chegue numa concessionária de veículos, chegue lá e fale assim, eu quero comprar um automóvel. Aí o vendedor vira para você e fala assim, e você vai querer acessórios? Então, por quê? Porque os acessórios que vêm no veículo, eles só existem porque o veículo existe. Senão, ele não existia, né? Não teria sentido se você chegasse na concessionária de veículos e pedisse para o vendedor uma roda de carro se você não tem o carro, né? Então, os bens acessórios, eles só existem porque os bens principais existem. Outro bem
que vamos levar em consideração também na classificação são os bens públicos e bens particulares. Após, eu vou colocar para vocês na sala o artigo 99 do Código Civil, que fala sobre os bens públicos, tá? Então, depois dá uma olhadinha lá no conteúdo. Muito bem. Os bens públicos são todos aqueles que são pertencentes à União, os estados e os municípios. E os bens particulares são todos os demais, ou seja, são aqueles que pertencem a nós, não pertencem ao poder público. Tá? Não esqueçam de olhar lá o artigo 99 do Código Civil, que vou deixar disponível para vocês. Outra classificação de bens é bens em relação ao comércio. Bens no comércio e bens fora do comércio. Bens no comércio são todos aqueles que são suscetíveis à negociação, que estão disponíveis a serem negociados. Exemplo é quando você aluga um imóvel, né? Ou quando você compra um imóvel. Esse bem ele está suscetível à negociação, ele pode ser negociado. Já os bens fora do comércio, eles não podem ser negociados. Exemplo são os bens de família. Os bens de família, por eles ter uma complexidade devido a interferir herança, interferir sucessões, eles não podem ser negociados. Tá? Então é isso, gente. Nós tivemos hoje a aula sobre bens. Vou estar disponível no chat no horário da nossa aula para eventuais dúvidas, tá? Referente a essa aula ou aos demais conteúdos que estão postados na SAP. Quero falar com vocês também referente ao tio, mas eu mando um videozinho para vocês também referente ao tio. Beijo, gente. Tchau. Bons estudos.